Olá, boa tarde. Vamos esperar aqui as pessoas entrarem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live de hoje. Vamos chamar a nossa convidada, doutora Denise. Está conectando. Hoje mudamos o horário da nossa live, colocamos às 15 horas. Oi, doutora Denise. Tudo bem? Tudo bem com você? Todos. Vamos ajeitar o som. Tá bom aí o som? Tá ótimo. Tá bom? Tá sim. Só ajustar aqui para ficar mais longe, porque vai ficar melhor para ver. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos esperar mais um pouquinho, o pessoal entrar. Vamos esperar isso. Bem-vindo, Gabriel. Então, vamos conversando, né, a respeito das redes sociais, porque aí quem for entrando vai acompanhando também, né? Isso. Uhum. Eu sou advogada, Poliane Fialho, sou especialista em ordem jurídica lato sensu e Ministério Público. Tenho atuado aí no direito de família e violência doméstica e em parceria com a doutora Denise no direito empresarial. Doutora Denise, se apresente. Denise Machado, advogada, atuante no direito de empresas, direito das famílias e direito contratual. Juntas estamos em parceria com um canal no Telegram, não é isso, doutora Poliane? Voltado para o público empresarial, então que ali diariamente nós oferecemos notícias dinâmicas, rápidas, né, de total interesse dos empresários e na medida daquilo que os empresários necessitam para fazer a gestão dos seus negócios. Exatamente. Estou vendo aí a Rayane entrar, seja bem-vinda. Doutor Churrasco, meu amigo Aguinaldo, lá de São Paulo, seja bem-vindo. Também é advogado, nosso colega de profissão, doutora Denise. Que bom. E aí, como a gente... Prazer tê-los aqui. Oi? Um prazer tê-los aqui, sempre, né? Sempre, com certeza. Então, como a gente gosta de ser muito pontual, para que vocês também não fiquem muito tempo aí esperando outras pessoas entrarem, nós vamos iniciar o nosso conteúdo, né, da live de hoje. Antes de tudo, só relembrar mais uma vez o nosso canal exclusivo lá no Telegram, voltado para os empresários aqui do Distrito Federal, um canal que eu e a doutora Denise fizemos em parceria, tá? Nesse momento de calamidade, de pandemia, a gente sempre traz notícias diárias importantes, de legislações, de informações extras. Então, é muito importante que vocês acompanhem, que vocês estejam sempre acessando quais são essas novidades que o governo tem trazido. Então, se inscrevam no canal. O link, tá, do Telegram remete vocês direto para o canal exclusivo. Tá na minha link, tá na minha bio do Instagram e na bio da doutora Denise também. Então, a gente tem postado aí diariamente diversos conteúdos. E também convidamos vocês para nos seguir nas nossas redes sociais aqui do Instagram, Poliane Fialho ADV e Denise Machado ADV. E aí temos mais uma novidade aí a respeito do nosso canal do YouTube. Quer falar, doutora Denise? Falo sim. Essa semana nós inauguramos também um canal no YouTube e às quartas-feiras nós estaremos postando vídeos com conteúdo jurídico de grande valia lá para os nossos seguidores. Exatamente. E aí tá lá, Advocacia Empresarial, e já tem vídeo novo para vocês, hein? Foi postado quarta-feira, tá bom? Então, sem perder muito tempo, que hoje a live, o assunto dela eu acho fantástico. Eu e a doutora Denise, como atuamos aí no Direito de Família, então nós gostamos muito desse conteúdo, desse assunto. Nós preparamos assim com muito carinho para vocês e eu espero que vocês aproveitem muito os conhecimentos que a gente vai passar na live de hoje. E o tema tão esperado é amor e patrimônio. Então, quem nunca se deparou aí com as questões dos relacionamentos afetivos, da proteção patrimonial, então nós sempre estamos pensando nesses assuntos, não só nós profissionais do direito, mas vocês aí, nossos seguidores, com certeza em algum momento da vida, ou ainda vai acontecer esse momento, que vocês vão se deparar com essa questão.
E aí, como é que procede? O que vocês fazem, né, no relacionamento afetivo? O que a lei traz? O que ela prevê? Isso tudo a gente vai trazer hoje para vocês. E eu vou começar falando das relações afetivas. Vamos entender primeiro quais são essas relações afetivas para a gente depois analisar os aspectos patrimoniais. Então vamos lá. Primeiro de tudo, tá, que nós queremos trazer aqui para vocês é o seguinte: precisamos entender qual é o relacionamento hoje que a gente se encontra, que você aí do outro lado vive. Qual é o relacionamento? Vamos trazer aqui o primeiro, que dá início a tudo, que é o namoro, né? Aquele momento gostoso, onde você está conhecendo a pessoa, e aí você começa a paquera, você começa a namorar, e ali, né, já nasce, né, um afeto entre você e a outra pessoa. Então, diante disso, o que hoje a jurisprudência aceita com relação ao namoro? Existem aí os contratos de namoro, que são feitos entre as partes, né, entre os namorados, que na verdade a natureza desse contrato é uma natureza que tem natureza de declaração. Então ali nada mais vai estar escrito dizendo que as partes no momento têm interesse tão somente no namoro, ou seja, elas não vivem em união estável, não têm aquele interesse no momento, não têm a intenção de constituir família. Então, esse contrato de namoro, essa declaração de vontade, ela vai realmente prever essa hipótese. E aí vocês vão entender por quê, mais na frente, quando eu falar sobre a união estável, vocês vão conseguir saber essa diferença, por que eu estou batendo nessa tecla de falar que no contrato de namoro vai estar bem redigido e escrito a intenção de não constituir família. Porque o namoro é realmente essa parte inicial. Então, você não começa namorando com a pessoa em regra e já tendo o intuito aí de constituir uma família. Isso é construído, né, ao longo do relacionamento. E aí, essa declaração de vontade, ela consiste nesse sentido. Então, a doutrina entende, né, igual como eu falei agora, que esse contrato de namoro é uma vontade das partes e que tem uma natureza aí de declaração, justamente para expor a vontade de não constituir família, certo? Dentro desse conteúdo namoro, existem duas espécies de namoro aceitadas pela doutrina e pela jurisprudência, que é, primeiro, o namoro simples, que é aquele namoro que as pessoas não conhecem muito, não sabem que as partes estão namorando, é aquele namoro que está mais escondido, é pouco divulgado, as famílias ainda não sabem. Então, esse é um namoro simples. Mas também temos aquele namoro qualificado, ou seja, é aquele namoro que as pessoas já conhecem, já sabem que aquele casal está namorando, eles têm ali uma relação afetiva contínua, só que aqui tem um detalhe, é um namoro que não tem ainda a intenção de constituir família, tá? Então esse é um ponto muito importante, a gente tem que deixar bem claro aqui. No namoro, as partes não têm a intenção de constituir família. Não tem a intenção de ter uma comunhão de vida. Esse é o princípio do namoro. Agora, isso não significa que, posteriormente, as partes possam decidir e formular, né, formar uma união estável, um reconhecimento dessa relação e até mesmo firmar um casamento. Mas nesse primeiro momento, nessa primeira etapa do namoro, não tem essa intenção de constituir família, tá? De fazer essa comunhão de vida, certo? Aqui na união, aqui no namoro, então vamos partir da premissa que apenas tão somente no namoro não tem interesse em dividir vida, em reconhecer a união estável, tá? Então vamos agora falar da união estável. A união estável é um instituto muito importante. A partir da Constituição de 88, ela passou a ser reconhecida como entidade familiar e dentro do Código Civil ela está prevista lá no artigo 1723. Então, como eu disse, união estável é uma entidade familiar. E a partir daí surgem diversos direitos, né, para os conviventes, que o nome, né, trazido para as partes que estão em união estável são conviventes. Então, vou trazer essa palavra aqui mais vezes.
só para vocês entenderem. Para que a união estável seja configurada, a lei trouxe uma série de requisitos para que aquelas partes realmente que seja reconhecida a união estável do casal, certo? O primeiro requisito para você formar uma união estável é a estabilidade, ou seja, o seu relacionamento ele tem que ser um relacionamento estável. O segundo requisito, ele tem que ser um relacionamento público. Então, as pessoas precisam saber que vocês, casais, né, estão vivendo com um relacionamento em estabilidade, de maneira que todos saibam que vocês têm essa intenção de ser realmente um casal. E eu já vou falar do outro requisito importante. Continuidade, então o relacionamento tem que ter continuidade. E aqui, olha a diferença do namoro. Aqui sim, na união estável, as partes têm intenção de constituir família. Ou seja, vamos voltar para os requisitos? É um relacionamento contínuo, estável, público e com ânimo de constituir família, tá? E livre de impedimentos, claro, tá? Então, esses são os requisitos da união estável. A união estável, ela pode ser reconhecida através de contrato particular e escritura pública. Mas a doutora Denise, daqui a pouco na fala dela, vai trazer toda a sua experiência com relação a esses institutos, vai falar um pouco da prática e das formalidades. Então, não vou entrar no mérito, vou só mencionar. O que mais vem sendo trazido com esse assunto da união estável? O STF editou uma súmula, a súmula 382, para informar o seguinte: para que haja essa união estável entre as partes, não é necessário que elas convivam debaixo do mesmo teto. Então, antigamente, né, as pessoas elas tinham essa ideia equivocada de que só existia união estável se o casal, os conviventes vivessem juntos. Mas não, o STF já extinguiu esse entendimento e já formulou, tá, esse novo posicionamento no sentido de que as partes não precisam morar na mesma casa. Hoje em dia existem casais que vivem em união estável e que cada um mora na sua residência, tá? Mas, claro, desde que cumpram todos aqueles requisitos que eu falei para vocês ainda há pouco. Que o relacionamento seja público, duradouro, contínuo e com a intenção de constituir família. Aí sim não há necessidade que as partes vivam aí dentro do mesmo teto. O que é importante aqui? Quando a gente pensa em união estável, a gente precisa adotar o regime melhor para aquelas partes, ou seja, o melhor regime que se adeque àqueles conviventes, àquele casal. Dentre as possibilidades, existem vários regimes de bens que podem ser adotados pelo casal e eu vou falar daqui a pouco. Então, eu cito aqui, por exemplo, o regime da comunhão parcial de bens, o regime da separação total, da participação final nos aquestos. Então, o casal tem que sentar, analisar, ver qual é a realidade deles, para que eles possam escolher qual o melhor regime que se adequa para eles, certo? O que mais eu trago de importante aqui para vocês a respeito desse assunto? A união estável, ela foi regulamentada pela Lei 9.278 de 96 e ela foi equiparada ao casamento em todos os efeitos. Então, ou seja, as partes que vivem em união estável, ela tem os mesmos direitos que as pessoas que formam um casamento. A diferença aqui são algumas, que a gente pode até trazer em outro momento. Mas, por exemplo, o casamento é mais solene, é mais formal, exige outros requisitos. E a união estável, não existe essa formalidade que o casamento exige. Mas, para todos os efeitos legais e direitos, a união estável é equiparada ao casamento. Então, portanto, diante disso, as partes podem reconhecer a união estável. Se houver alguma separação, elas podem fazer a dissolução dessa união estável, inclusive pós-mortem. Então, significa que, se durante a convivência entre o casal, a vida dos dois, né, nunca houve esse reconhecimento da união estável, se uma das partes vier a falecer, a outra pode entrar com ação no Poder Judiciário e requerer o reconhecimento dessa união estável e também da dissolução. Isso é feito no mesmo processo, tá? Desde que, né, claro, comprove para o juiz que você tem direito a ter esse reconhecimento da união, cumprindo todos aqueles requisitos que eu comentei com vocês aqui anteriormente.
Quando eu falei para vocês aqui que na união estável as partes podem escolher o regime de bens que melhor se adeque para elas, o que é importante mencionar aqui? Se não houver essa escolha, tá? O legislador, o que ele previu? Previu o seguinte, que se não houver essa escolha do regime de bens, então vai ser aplicado, em regra, o regime da comunhão parcial de bens. Então, por isso é importante que no momento em que você está se relacionando com a outra pessoa e deseja realmente constituir família, é totalmente necessário, é indispensável que vocês façam essa escolha, essa formalização, esse contrato, esse reconhecimento. E aí escolha o regime de bens que melhor se adeque, porque eu acredito que não existe pessoa melhor, que nenhum terceiro vai conseguir escolher o regime melhor que as partes. Então, se existe a possibilidade da escolha, eu e a doutora Denise orientamos que seja feito, tá? E aí, como é que o casal escolhe o regime de bens? Quais são os regimes de bens? O que eles trazem aí para os casais? Vamos estudar agora a importância, tá? Para que vocês possam fazer essa escolha com consciência, com sabedoria. Vamos lá. Primeiro passo, então, que eu trouxe aqui para vocês foi entender qual o tipo de relacionamento hoje que você está vivendo com o seu companheiro. Se é um relacionamento de namoro, se é um relacionamento com o intuito de constituir família, e aí nós partimos para uma união estável dentro dos requisitos legais. Após isso, vamos estudar agora os regimes de bens, certo? O primeiro deles, que eu acredito que seja muito conhecido por todos vocês, é o regime da comunhão universal. Esse regime ele prevaleceu por muito tempo, até 26 de 12 de 77. Então, era um regime bastante escolhido, era o que normalmente era regra naquela época, né? Nesse regime da comunhão universal de bens, o que prevalece? Todos os bens adquiridos antes e durante a constância daquele relacionamento, tanto da união como do casamento, eles são partilhados entre o casal, tá? Com exceção daqueles bens que tenham sido obtidos através de doação ou herança, com cláusula de incomunicabilidade. Com exceção desses daqui que não se comunicam, o restante vai ser partilhado aí entre o casal. O outro regime bastante conhecido é o regime da comunhão parcial de bens. Então, a maioria das pessoas conhece. Como é que funciona esse regime? Todos os bens adquiridos na constância do casamento, eles são partilhados, certo? Quais são os bens que não são partilhados? São aqueles bens adquiridos antes do casamento, tá? Ou aqueles bens que foram adquiridos durante a constância do casamento ou da união estável, mas foram obtidos através de doação ou herança. Então, aqueles que vieram por doação ou sucessão, eles não são partilhados, mesmo que você tenha recebido eles durante a constância do casamento. Da mesma forma que não são partilhados aqueles bens subrogados em seu lugar. Isso significa o quê? Se eu recebi um bem de doação durante a união estável ou durante o casamento, se eu vender aquele bem, por exemplo, aquela casa, e pegar aquele dinheiro e comprar um outro imóvel, esse é o exemplo, então esse outro imóvel também não é objeto de partilha entre o casal, entre os conviventes, certo? O terceiro regime é o regime da separação total de bens. Esse regime, ele dá bastante liberdade para as partes, né? Quando eu falo as partes, é o casal, ou os conviventes na união estável, ou os cônjuges no casamento. Então, aqui na separação total de bens, os bens são individuais, ou seja, eles são de cada um. Então, você pode dispor da maneira que você quiser, você pode vender, você pode alienar, você pode gravar um ônus, e você não precisa dar autorização nenhuma da outra parte. Então, você é dono do seu bem, sem precisar da anuência do outro para poder vender, para poder fazer qualquer tipo de coisa. Então, essa é uma hipótese de regime de bens que pode ser adotado também pelo casal, tá? Para aqueles casais que gostam de mais liberdade, que não querem ficar dependendo do outro para fazer venda, para fazer compra, então, regime da separação total de bens. Lembrando que nesse regime, como todos os bens adquiridos pertencem somente a cada um deles, cada um
das pessoas ali do casal, da união estável, é necessário que, para que você opte por esse regime, por essa separação total de bens, você precisa antes fazer um pacto antinupcial. E a doutora Denise também vai entrar nesse assunto daqui a pouco com vocês. Mas, em linhas gerais, é esse o regime de bens, é isso que reza, tá? Essa opção. E a última opção, que não é tão conhecida assim pelas pessoas, é o regime da participação final nos aquestos. Eu entendo que esse regime, na verdade, ele é uma mescla aí da separação total e da comunhão parcial de bens. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque nessa participação final dos aquestos, ela funciona da seguinte forma. Os bens que as partes obtiveram antes do casamento não são bens partilhados entre o casal, ou seja, cada um tem o seu bem. Você não vai partilhar aquele bem. Agora, quando você faz a união estável, quando você está casado, certo? Aqueles bens que foram adquiridos pelo casal ou pelos conviventes durante a comunhão e que foram pagos pelos dois, ou seja, o casal contribuiu de maneira monetária para a aquisição daquele bem, aí sim é um bem que vai ser partilhado entre o casal. Por isso que eu falei que é uma mistura dos dois regimes. Porque na comunhão parcial, você divide, né, durante a constância do casamento, os bens obtidos pelo casal. Aqui, na participação final nos aquestos, você também divide. Só que aqui tem uma restrição, né? Você divide aqueles bens que foram pagos pelos dois, que os dois contribuíram para a aquisição. E quando eu comparei com o regime da separação total de bens, foi para dizer que os bens adquiridos antes não são partilhados. Então, isso dá também liberdade, dependendo do que as partes estão pleiteando. É importante lembrar que, no caso de partilha, somente os bens adquiridos e pagos onerosamente pelas partes serão objetos de partilha. E aqui tem um plus, que cada cônjuge ele vai responder individualmente pelas dívidas que eles contraírem durante a união. Isso daqui também é um diferencial com relação aos outros regimes, que, por exemplo, na comunhão parcial de bens, as dívidas contraídas serão também divididas entre as partes. Aqui na participação final nos aquestos, não. O que você contrair de dívida, você vai ser responsável também pelo pagamento. Então, em linhas gerais, o que eu trouxe aqui para vocês foram as opções, né, de relacionamentos afetivos, namoro e união estável, as opções de contrato, né, contrato de namoro e o reconhecimento de união estável, que a doutora Denise vai aprofundar, e as opções de regime de bens, tá? Desde a comunhão parcial de bens, passando pela separação total de bens e finalizando aqui na participação final nos aquestos. Então, vou passar a palavra agora para minha colega doutora Denise. Vamos lá. Muito bom ouvir a doutora Poliane. Eu quero saber se o som está bom aí, que uma seguidora acabou de informar que estaria falhando muito, não sei. Não, eu estou ouvindo bem. Tá bem, tá tudo bem, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade à nossa live de hoje, cujo tema é amor e patrimônio. É um tema realmente fantástico, como a doutora Poliane bem comentou no início da live. Sobre o assunto, eu fiz uma postagem há uns 15 dias no meu Instagram, a doutora Poliane também fez no Instagram dela, e lá na minha postagem eu iniciei me reportando ao momento atual, à pandemia, porque pelo momento atual ele vem gerando aproximações. É claro que sabemos que em alguns casos pessoas, né, estão passando situações desagradáveis por essa aproximação. Mas também vemos que muitos celebram essa aproximação. Nós estamos, né, sentindo isso, os movimentos das pessoas que nos buscam para avançar, dar um upgrade no seu relacionamento, né? E, em verdade, eu acredito, sim, que aqueles conviventes que antes relutavam em admitir que estavam numa união estável, então agora essas pessoas já estão reconhecendo a importância do outro em suas vidas. Nesse momento de dificuldade, estão reconhecendo que ali eles querem sim, eles atestam, isso aqui
o intuito é realmente formar uma família, é ter um projeto de vida com essas pessoas. Então, esses casais já estão admitindo que realmente estão numa união estável e que o intuito é realmente formalizar esses relacionamentos. Assim como os enamorados, que até então estavam no namoro sem admitir e, de repente, foram até, para evitar os deslocamentos, conviver sob o mesmo teto. E isso não gera qualquer relação não gera perspectiva de um relacionamento mais sério no futuro. Não, são namorados. E agora, esses conviventes, eles entendem a importância de um para o outro, né? E querem realmente dar um upgrade nessa relação. Tudo por quê? Porque isso dentro daquele princípio, né, da felicidade, do direito que nós temos, né, de buscar a felicidade. Um princípio que não está expressamente consagrado na nossa Constituição Federal, mas que é extraído, sim, da nossa Carta Magna e muito bem contemplado pelos nossos magistrados nas suas decisões, em torno, sobretudo, quando versam sobre famílias, novas famílias. E isso realmente, o direito à felicidade, a busca ao afeto, são princípios que já regem as nossas relações, né? E, enfim, dentro desse direito de busca à felicidade, surge o problema, nós precisamos como integrar as questões patrimoniais, que também são legítimas, né, a esse direito de afeto, como integrar esses interesses. Até porque cada um traz uma bagagem, uma responsabilidade de sustentar uma família, traz filhos, é um imóvel, é um carro que foi adquirido com o próprio recurso, uma empresa. Então, o sócio, ele tem uma responsabilidade para com o sócio, um dever societário, e como trazer isso para conviver com essa relação de afeto. Então, é daí que surge são os contratos, e o contrato de namoro como um novo instituto, não reconhecido ainda, não contemplado ainda no nosso código, porém, claro, reconhecido sim nas demandas judiciais pelos nossos magistrados, porque ele se torna um negócio jurídico. E esse contrato de namoro, nós até sabemos disso, doutora Poliane, as pessoas, às vezes, criam um certo constrangimento de tocar nesse assunto com o parceiro, o convivente, com o namorado, mas é certo que a celebração de um contrato, ela gera o quê? Confiança. Ela se pauta do princípio da boa-fé. Então, significa dizer que aquilo que está sendo estabelecido será cumprido, tanto para um contrato de namoro, quanto para um contrato de união estável, como para o pacto antinupcial. Então, isso gera segurança, confiança entre as partes. Então, é com esse olhar que hoje nós realmente entendemos a questão dos contratos celebrados para regulamentar, para traçar as regras desses relacionamentos. O contrato de namoro, assim, funciona. Ele é feito por instrumentos de contrato, ele não é feito por escritura pública, porque os cartórios ainda não reconhecem esse instituto como escritura pública, mas instrumento de contrato é celebrado pelas partes. A primeira cláusula é dizer: estamos no relacionamento de namoro. A segunda, não há intenção de casamento, nós não temos a intenção de constituir uma família, de traçar planos para o futuro, nós não temos obrigações recíprocas patrimoniais. E se as partes trouxerem consigo, trazem em sua vida patrimônio, listem nesse contrato de namoro, né, e ressalvem que o patrimônio, em caso de extinção dessa relação, nada será devido um ao outro, nem alimentos, nem partilha de bens. Então, são cláusulas básicas, mas que necessárias, sobretudo, como a doutora Poliane bem falou, quando nós estamos diante de um namoro qualificado, que é aquele em que há uma constância de vida, há uma constância de convívio, de viagens, o namoro é público, mas não há intenção de constituir uma família. Uma seguidora presente aqui na nossa live, eu vi que ela fez um comentário para ressaltarmos a questão entre o contrato de namoro
celebrado em relação ao contrato de namoro, porventura celebrado para casais que estão em união estável. Então, é bom que se diga, o contrato de namoro, ele não blinda a caracterização de uma união estável quando ela realmente existe. Ele vai refletir a realidade. Até porque uma união estável, se ela for amparada, entre aspas, por um contrato de namoro, cai por terra exatamente essa pretensão de se caracterizar esse relacionamento como namoro. Até porque as provas de uma união estável, elas são robustas. Indo ao judiciário, essas provas elas são consistentes e são de fácil caracterização, fácil reconhecimento da união estável. Agora, é claro, o contrato de namoro, ele é muito interessante para os casais realmente em namoro, primeiro porque quando esse relacionamento se vier a ser extinto, se rescindir esse relacionamento de namoro, as partes já sabem que nada poderão pleitear um em relação ao outro. E ainda que pretendam fazê-lo junto ao judiciário, esse contrato de namoro vai ser a primeira prova, o primeiro documento a ser analisado pelo magistrado, e ele certamente terá um grande valor. Então, assim, nós entendemos que o contrato de namoro, ele realmente, hoje, nos relacionamentos, com a evolução dos relacionamentos, porque no passado o namoro tinha outras características, então, hoje, na atualidade, é muito interessante, muito importante, e eu acho que é muito frutífero que se celebrem os contratos de namoro. A partir daí, nós temos a união estável. De mesma forma, a união estável, ela é muito interessante para a família, é muito importante, necessário, que aquela entidade familiar ali estabelecida coloque as suas regras de convívio dessa união estável. E essas regras, elas podem ser formuladas por uma escritura pública ou também por um contrato, por um termo de contrato, sempre assinado pelas partes, com duas testemunhas, o contrato de namoro idem, com duas testemunhas e firma reconhecida. Eu recomendo muito a adoção do contrato em lugar da escritura pública, sobretudo porque pela possibilidade de se adentrar mais nas necessidades do casal, pela facilidade de ali, inclusive, com a assistência de um advogado, que eu acho que é necessário, colocar ali efetivamente as regras, a escolha desse casal. Inclusive, como a união estável, a base dela, do regime, quando nada se determina, é a separação parcial de bens, nesse contrato de união estável, se as partes entenderem que para a situação de cada um se torna melhor escolher outras regras, elas podem ser contempladas aí. Na união estável, se pode, sim, fazer um mix, inclusive, até puxando os regimes de casamento disponíveis, né, disponibilizados à escolha no Código Civil. O contrato de união estável, ele pode ser alterado a qualquer momento, diferentemente do pacto nupcial, sobre o qual falaremos daqui a pouco. Mas, de qualquer sorte, é muito importante que esse instrumento seja bem formulado. E ali, a questão de partilhas de bens, nesse instrumento, a questão de alimentos, no caso de desfazimento dessa união estável, a questão dos filhos, tudo isso é definido, deve ser definido nesse contrato de união estável. Até eu vinha refletindo sobre esse assunto, porque nós também observamos, eu observo, que às vezes os conviventes vão ao cartório, elaboram uma escritura pública de união estável, mas por uma necessidade específica, para atender uma exigência muito comum na questão dos planos de saúde, em que para uma parte usufruir do plano de saúde do outro precisa ter a declaração de união estável, a certidão de união estável. Mas eu recomendo que esse não seja o único objetivo e que as uniões estáveis, quando formalizadas, elas sigam vendo e revendo
outras regras necessárias a um bom convívio e garantidoras daquele patrimônio que as partes estão trazendo para a união estável, de suas empresas, dos encargos de família que trazem para essa união e também para se resguardarem quando essa união, se for o caso, vier a ser desfeita. Então, essa é a nossa recomendação em termos de união estável. Já o pacto antinupcial, ele deve ser feito, como o próprio nome diz, antes do casamento. Não existe uma data, uma antecedência definida em lei. Não existe, mas é certo que deve ser feito antes do casamento. E também, de mesma forma, deve ser muito bem elaborado, recomendo sempre com a assistência de um advogado, até porque o pacto antinupcial ele não pode ser modificado. A partir do momento que ele foi celebrado, é aquele que vai prosperar, são aquelas regras que vão prosperar na relação. O pacto antinupcial, o primeiro objetivo dele realmente é eleger, né, o regime de casamento que as partes estão escolhendo, e a partir daí, todas as regras que vão delimitar essa relação estabelecida, sobretudo regras patrimoniais. Nesses casos, é muito comum que nos pactos antinupciais as partes prometam, prometem doação, imóveis, quando o regime de casamento escolhido é a total separação de bens. Então, é comum que ali se estabeleça, em função da capacidade patrimonial de um e do outro, então, se estabeleçam doação de imóveis, promessa de venda de imóveis, por exemplo, o casal vai habitar determinado imóvel que é de propriedade de uma das partes. E se amanhã essa parte vier a decidir pela venda desse imóvel, então esse pacto antinupcial ele pode contemplar uma cláusula de preferência, de promessa de compra pela outra parte, caso essa situação venha a acontecer. Há outras questões, regras que abrangem terceiros, doação a terceiros, então ambos têm um patrimônio, então ali já se coloca que tal bem ele vai ser doado a terceiros, então as partes já ficam cientes, né, dessas vontades. E, enfim, tudo é possível nos limites da lei e desde que não afastem as obrigações legais. Então, todos esses, o contrato de união estável e o pacto antinupcial, eles podem, sim, contemplar a vontade das partes nos limites da lei e não podem afastar obrigações, como a obrigação de cuidar dos filhos, a obrigação de alimentar, enfim, são exemplos que eu estou colocando aqui. Em linhas gerais é isso. No mais, cada caso é um caso, como nós sempre comentamos, né, doutora Poliane? E aí, cada caso sendo um caso, é necessário um profissional para avaliar essas situações e dar a devida assistência, devido assessoramento às partes interessadas. Eu acho que conseguimos aqui dar uma noção dos contratos de namoro de união estável e do pacto antinupcial, e a partir daí, doutora, eu acho que os nossos ouvintes, os nossos presentes, os nossos seguidores aqui podem adentrar no assunto e até consultar o nosso Instagram. Eu estarei colocando mais conteúdo sobre esse assunto nos próximos dias. E aí eu creio que a doutora Poliane também, nós poderemos seguir auxiliando e apoiando todos nessa matéria. Obrigada, doutora Denise. Esse tema é um tema muito recorrente, porque as pessoas sempre têm muitas dúvidas, né? Igual a doutora Denise comentou a respeito do comentário da Ana Carolina, que realmente a gente sempre tem que separar esses relacionamentos. Tem que separar o namoro e tem que separar a união estável. Porque cada relacionamento desse tem um objetivo. O namoro, gente, é namoro. Né? Não adianta você fazer um contrato de namoro sabendo que você tem todos aqueles requisitos legais para configurar uma união estável. Então, assim, hoje em dia, as pessoas, elas buscam conhecimento. Então, se você não está fazendo um contrato que seja a realidade dos fatos naquele momento, tudo isso pode vir a ser questionado via judicial.
Então, vamos procurar realmente fazer o contrato de acordo com a verdade, né? Com a verdade dos fatos, para que isso não seja questionado futuramente. Concorda, doutora Denise? É exatamente isso, né? Sempre seguindo o princípio da boa-fé, porque quando se fala em um negócio jurídico, porque esses contratos eles se revertem, se revertem de negócios jurídicos, né, em suas cláusulas e como um todo, então é sempre muito importante que sejam norteados pelo princípio da boa-fé e que esses princípios sejam efetivamente seguidos pelas partes, porque todo negócio ele depende de confiança das partes, do cumprimento das obrigações ali colocadas. Exatamente. E aí, depois disso, todos os regimes aí que nós abordamos, que nós comentamos, as formalidades, é sempre necessário que vocês estejam atentos, né, a essas questões aí. Se surgirem dúvidas, a gente procura um profissional para te auxiliar, porque aí é muito melhor você cumprir aí todos os requisitos da lei para que o seu contrato realmente esteja embasado, né, e seja um contrato legal, tá? Legal que eu falo do ponto de vista de ir de acordo com a lei. Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Esse assunto de namoro e patrimônio é fantástico. Eu e a doutora Denise vamos trazer novas novidades aqui para vocês. Acompanhe as nossas redes sociais, o nosso canal exclusivo no Telegram, YouTube. É por lá que a gente posta diariamente tudo que nos diz respeito, que diz respeito ao direito de família, direito empresarial. Eu tenho certeza que vocês vão ficar sempre bem informados. Obrigada pela participação de vocês. Desejamos aí um bom final de semana e nos encontramos semana que vem. Então, obrigada, doutora Denise. Obrigada a todos. Obrigada a todos e acompanhe nosso Instagram. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Até.